Atenção pessoal, nesse instante, dando sequência ao nosso curso da Lei 12.594 de 2012, essa lei institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, como também ela regulamenta a aplicação das medidas socioeducativas, tá? Então nós sabemos que essas medidas a gente busca lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no artigo 112, nós temos lá 6 medidas que vão do inciso 1 ao 6º, né? Onde o nosso foco principal como Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo são para as medidas de meio fechado e para as medidas de meio aberto. Com isso, quais são as medidas de meio fechado? É semi-internação e semi-liberdade e internação. Quais são as medidas de meio aberto? É prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida. Então, nesse instante aqui, já que nós sabemos o que é essa lei, vamos tratar no artigo 4º, quer dizer, no artigo 3º, nós vamos estar estudando as competências da União. Quando eu estiver tratando cada item aqui, porque eu enumerei 13, nós já vamos estar fazendo um paralelo com as competências dos estados que está no artigo 4º e as competências dos municípios que está no artigo 5º, como também a competência do DF, do Distrito Federal, que o DF acumula a competência distrital e estadual, quer dizer, municipal e estadual. Então, vamos agora estar tratando cada um desses itens. O primeiro ponto importante é o que? É a Política Nacional de Atendimento Socioeducativo. A quem compete formular e coordenar essa política, compete justamente à União. Então, política, o significado é governo. Então, política é a arte de governar, a arte de estabelecer prioridades. Então, somente a União compete essa palavra que você não pode esquecer, política. Então, relacione sempre política com a União. Até porque nós vimos lá no artigo 2º do SINASE e da Lei 12.594, que é a Lei do SINASE, que o coordenador geral do SINASE é a União. Então, e nós vimos também que na própria definição do que é o SINASE, que ela está lá no parágrafo 1º do artigo 1º também, né? Que a definição de SINASE é que SINASE é o quê? É um conjunto de PRC, que é princípios, regras e critérios, entendeu? Onde comporta por adesão os sistemas estaduais e municipais, como também o sistema distrital. Então, quando você ouvir falar na palavra política, essa palavra política está sempre relacionada com união. E agora, vamos tratar de plano. Pessoal, a quem compete elaborar o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo? Essa competência de elaborar o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo é competência da União em colaboração com os demais entes, tá? Então, quando você estiver estudando sobre o plano estadual, você vai verificar lá que o plano estadual ele será elaborado pelos estados seguindo as diretrizes do Plano Nacional, ao qual o próprio estado participou da elaboração, perceba? Então, essas diretrizes, pessoal, quando você ouvir falar em diretrizes, objetivos e meta, essas palavras estão sempre relacionadas com plano. Plano tem esse dom. Conhece o que é dom? Diretrizes, objetivos e metas. Então, o Plano Nacional, ele vai traçar essas diretrizes aos quais deverão obedecer tanto os planos estaduais, municipais, como do Distrito Federal. Beleza? Então, relacione a palavra plano com dom, diretriz, objetivo e meta. E os 3 entes elaboram planos, e o DF também, tá? Então, e que cada ente, por exemplo, o Estado vai fazer o seu plano seguindo as diretrizes da União. Os municípios irão elaborar os seus planos seguindo as diretrizes do Estado e da União, beleza? Agora, pessoal, palavra bonitinha, né? Assistência técnica, entendeu? E suplementação financeira, entendeu? Então, a União, ela faz o quê? Ela presta assistência técnica,
e suplementação financeira aos demais entes da federação para o desenvolvimento dos seus sistemas. Então, olha só, a União, quando vem lá de cima para os estados, né, você vai sempre observar a palavra suplementação, tá? Então a União vai suplementar, tanto o estado quanto municípios, na elaboração e no desenvolvimento dos seus sistemas. Tanto presta assistência técnica, quando vai fazer o quê? Suplementação financeira, tá? Quando você estiver estudando as competências dos estados, você vai observar que os estados prestam assistência técnica e suplementação financeira para o desenvolvimento dos programas, né, dos municípios, tá? Então, existe aqui essa palavra assistência técnica e também existe a palavra assessoria. Então, são lá na resolução 119 de 2006 é a mesma coisa, tá? Então, entende-se que foi apenas uma falta de observação, né, do legislador. Colocou ora assessoria, ora assistência. Então, o que acontece? Nós vamos agora tratar de quê? Do Sistema Nacional de Informação. A quem compete instituir o Sistema Nacional de Informação, instituir e manter, essa é uma competência da União. Onde é que vai entrar Estado e município? O Estado e município, ele vai fazer o quê? Em relação ao sistema, ele vai inscrever as entidades, os programas, tá? E vai estar alimentando com os casos que vão acontecendo, com o número de pessoas que estão internadas, que foram atendidas. Então, a competência da União que tange a Sistema de Informação, que é o Sistema Nacional, que também é conhecido, né, como o nome de CIPIA, tá? Você vai entrar lá no site você vai entrar no próprio sistema, CIPIA, tá? Existe dois CIPIA, que é o Sistema Conceito Tutelar e CIPIA SINASE. Então, o SINASE, ele alimenta esse sistema, tá? Que é o Sistema Nacional de Informação. A competência da União, no que tange esse sistema, é de instituir e manter. O Estado é o quê? É de fazer o cadastramento e fazer também o povoamento, que essa é a palavra que existe lá na competência de Estado, na competência de município. Então, o povoamento e esses cadastramentos competem aos demais entes da federação. E a União compete a instituir e manter. Qualificação contribuir para a qualificação e ação em rede, né, dos serviços é competência também da União. Qualificação e ação em rede. Pessoal, as diretrizes para a organização e funcionamento das unidades e programas são traçadas pela União. Olha só, você sempre vai observar que essas diretrizes são traçadas por quem? Pela União. Então, a quem compete traçar diretrizes para a organização e funcionamento das unidades e programas, compete à União. Normas de referência, tá? Conhecido como normas de referência do SINASE. Pessoal, essas normas de referência, olha só, as diretrizes fazem parte do próprio plano, é um item do plano nacional. Já as normas de referência, que é o referencial, que, por exemplo, quantas psicólogo, pedagogo, assistente social terá para cada interno, ou para cada pessoa que será atendida no e-mail aberto, isso aí tudo terá que seguir o quê? A referência nacional. Como será a unidade, qual é a altura da unidade, do pé direito, 3 metros, no caso do sistema de internação, que é de unidade de internação, essas referências, esse referencial, tá, é instituído pelo quê? Pelo SINASE a nível nacional. E essas normas de referência, pessoal, elas são anexo do plano. Lembrando só que os planos são decenais. E o plano nacional, ele começou quando? Ele foi elaborado em 2013 e começou a vigir, né, em 2014. Ele vai até 2023. E planos são reavaliados no mínimo a cada 3 anos. Então, eu ainda vou comentar mais sobre isso. As normas de referência para o cumprimento das medidas socioeducativas de meio fechado,
essas normas de referência, pessoal, elas fazem parte do quê? Do anexo do plano quê? Nacional, tá? Então, tá. A avaliação, olha só, vamos agora tratar de avaliação dos sistemas. A quem compete instituir e manter o processo de avaliação do atendimento socioeducativo? A quem compete instituir e manter o processo de avaliação dos sistemas de atendimento socioeducativo? Então, quando você ouvir falar na palavra avaliação, essa é uma competência da União, tá bom? Ela vai avaliar todos esses sistemas, tá? Vai avaliar todos os planos, tá? Então, nós temos aí a avaliação dos planos, temos a avaliação da gestão, das entidades, dos programas e dos resultados, que é o final. Qual foi o resultado? Será que, uma vez que o adolescente cumpriu a medida socioeducativa, ele conseguiu emprego depois, ele voltou a praticar um ato infracional, esse resultado ele é voltado para o egresso, é aquela pessoa que cumpriu esse período aí do sistema socioeducativo, tá bom? Então, a avaliação avalia isso aí. A avaliação refere-se a 5 itens, não esqueça: planos, gestão, entidades, programas e, como também, né, os resultados. Vamos lá. E a quem compete essa avaliação, instituir e manter esse processo de avaliação? Não esqueça, compete à União. Vamos agora aqui, a quem compete financiar a execução dos programas e serviços. Pessoal, quando você estiver estudando a palavra no artigo 3º, as competências da União, você vai verificar a palavra financiar. Aí quando você estiver estudando, financiar em parceria, financiar em colaboração, é o que está lá. E quando você estiver trabalhando, estudando a parte de competência dos estados, você vai ver lá, no artigo 4º, cofinanciar. No artigo 5º, no que se refere aos municípios, cofinanciar. Então, cofinanciar é financiar com. Então, na realidade, pessoal, aos entes federados, União, Estado, DF e municípios, competem cofinanciar, entendeu? O Sistema Nacional Socioeducativo, tá bom? E nós vamos ter uma aula específica só sobre financiamento, tá? E lembrando só que se você estudou apenas a resolução 119 de 2006, você viu lá que os recursos eles eram oriundos somente do orçamento da Seguridade Social. Agora, além da Seguridade Social, é uma novidade, também tem um orçamento fiscal. Prosseguindo aí, pessoal. A quem compete garantir a publicidade dos repasses e dos recursos que irão ser repassados aos gestores, entendeu, do sistema? A quem compete garantir essa publicidade, tá bom? Que na realidade é um princípio da administração pública, publicidade. A quem compete garantir isso aí é a União, tá bom? Então todos os atos em matéria de repasse de recursos terão que ser públicos, terão que ser publicados, tá? Prosseguindo aí, pessoal, vamos tratar agora aqui do Conselho Nacional. Conselho é o CONANDA, entendeu? Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente. Então, o CONANDA, ele tem o que eu batizei de funções DANF. Então, isso que é funções DANF. Deliberativa, avaliativa, normatizadora e fiscalizadora. Funções DANF. Deliberativa, deliberar, entendeu? Deliberar é decidir, punir, avaliar, entendeu? Normatizar é emanar regulamentos, normas que irão a nível nacional, deverão ser seguidos por todos. E fiscalizar, entendeu? Olhar se está sendo feito as coisas de acordo com as normas. Então, rapaz, o CONANDA ele tem funções DANF. Por isso que é DANF, repete para mim: deliberativa, avaliativa, normatizadora e fiscalizadora, tá? E agora, você não pode esquecer que a nível estadual nós temos também os conselhos estaduais de direito. A nível municipal nós também teremos os conselhos municipais de direitos.
E que, olha só um detalhe, e que esses conselhos, tanto estadual quanto municipal, eles controlam também, eles têm funções de controlar, deliberativa e de controle, tá bom? Agora, o plano nacional, esse plano nacional aqui, ele será submetido à deliberação do CONANDA, que você vai estudar também na parte de competência de Estado, porque o plano estadual será submetido também à deliberação do Conselho Estadual. O plano municipal, lá no artigo 5º, será submetido à deliberação do Conselho Municipal, e o plano distrital à deliberação do Conselho Distrital da Criança e do Adolescente. Beleza? Então, prosseguindo aqui, nós agora vamos para o último item, terminando, fechando essa nossa aula aqui, pessoal. Que último item é esse? É esse aqui. Execução e gestão. Olha, deixa eu contar aqui uma coisa. Quem é que é responsável pela execução e gestão do SINASE? A nível nacional, você não pode esquecer, é a Secretaria de Direitos Humanos. É uma secretaria da Presidência da República, tá bom? Agora, se alguém te perguntar assim, vem cá, irmão Nilson, e quem é que é o responsável pela execução e gestão não é isso? A nível do SINASE, a nível estadual? Essa execução e gestão a nível estadual, como também a nível municipal, ela estará, entendeu, definida, tá bom? Essa designação de quem será o gestor ou o executor, entendeu, do SINASE a nível estadual ou a nível municipal, ela estará designada nos respectivos planos estadual ou municipal. Pessoal, assim, nós teremos mais uma aula sobre competência estadual e municipal. Aí você vai perceber que vai ser redundante e que existe somente o quê? Algumas particularidades de estado e algumas particularidades de município, porque eu já falei quase tudo, tá? Então, se você tiver gostado dessa nossa aula aí, compartilhe com os amigos, tá bom? Ajuda aí a gente divulgar esse trabalho. E outra coisa, você mora em Taguatinga ou você mora em Brasília e você vai fazer o concurso para a Secretaria da Criança, eu estou acabando, né, de lançar o nosso caderno esquematizado, não é? E com 150 questões comentadas, ó. Então, esquematizados, tabelados, figuras, gráficos, tá bom? Cara, essas questões comentadas, porque você consegue encontrar poucas questões, então a maioria eu tive que elaborar em cima do regulamento. E como eu já tive muito sucesso com esses regimentos, com essas legislações, a mesma coisa vai acontecer agora com você. E esse material aqui, você poderá entrar em contato comigo pelo Zap para você saber como fazer para adquirir, tá bom? Tanto em PDF quanto impresso, tá ok? E lembrando também que eu estou organizando aí um super aulão, onde eu vou resolver 60 questões sobre o Sistema Nacional no próximo final de semana, tá ok? Muito obrigado aí pela sua preferência, valeu!